Então, irmãos queridos, é uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã, uma alegria poder chegar até você na internet. E vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler 12 versos, do verso 1 a 12. Gálatas, capítulo de número 5, 1 a 12. Do verso 1 a 4, nós falamos isso na live passada. Hoje nós vamos falar dos 5 a 12, mas vamos ler todos. Então leia, olha que coisa linda que nós vamos ler. Verso 1 do capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, olha lá, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que era a prática da lei, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Agora vem a tônica. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Olha outra coisa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Aí ele fala, tomara até se mutilassem, olha que palavra forte, os que vos incitam à rebeldia. Então, vamos àquela pergunta, não fique enjoado com isso. Paulo foi para a região da Galácia, já falei isso umas 5.000 vezes, e fundou as igrejas. E o que Paulo pregou? Se você ler as cartas de Paulo, nunca ele levou ninguém a fazer campanha do Velho Testamento, fazer voto, fazer sacrifícios. Paulo nunca falou a respeito de ungir alguém com óleo, de subir nos montes. Paulo não ensinou nada desse evangelho misturado que você vê, principalmente que vem por meio da televisão, nos dias de hoje. Paulo não ensinou nada disso. Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus, que eu tenho batido aqui já há meses, que tem os 2 pontos principais. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, olha, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então eu tenho que ter clareza sobre isso. É impossível para o homem produzir uma obra, fazer uma obra que lhe dê condições de salvação. A salvação é uma coisa executada por Deus, pela graça de Deus, independente de qualquer obra que o homem possa realizar. E por mais coisas bonitas e boas obras que eu venha fazer, a fonte dessas obras é contaminada pela carne. Por mais que eu ame uma pessoa, o meu amor é um amor defeituoso, porque é um amor produzido por uma carne defeituosa. Então, as nossas melhores obras, eu posso até ser louvado pelo homem. Olha, você fez isso. Mas a fonte é a carne. Então, quando o nosso melhor chega diante de Deus, não esqueça isso. Ele chega manchado. O meu melhor amor, quando chega no nível de Deus, é uma coisa manchada, defeituosa. A minha melhor caridade, quando chega diante de Deus, ela chega defeituosa se comparando com a de Deus, porque a fonte dela é um homem defeituoso. Então a minha melhor obra, né,
quando chega diante de Deus, o homem pode não ver isso, mas quando chega diante de Deus, ela chega manchada, defeituosa, porque é produzida por um ser defeituoso, que não consegue produzir perfeição. Chega manchada diante de Deus. Então, por isso que o homem não é salvo por esforço próprio, por obras, por frequentar uma igreja, por fazer caridade, por dar comida de madrugada para as pessoas necessitadas debaixo da ponte. Isso não salva, não existe, o homem não tem poder para salvar-se a si mesmo. Por isso que, pela graça sois salvos, eu creio em Jesus Cristo. Então a salvação se cumpre na minha vida. O Salvador é Jesus Cristo, Ele vem e executa a salvação, me liberta do império das trevas, me liberta das prisões, me liberta do diabo, me liberta de tudo. Me põe no reino dele e ali ele me mantém salvo. E me liberta da condenação eterna. Então eu não sou mais condenado, eu já sou salvo, já fui salvo. O meu Salvador me salvou e me mantém salvo. Ele me mantém salvo, não é o meu esforço que me mantém salvo. Não são as minhas obras que me mantêm salvo. Ele me salvou e sabe que eu sou incapaz de manter a salvação porque eu sou defeituoso. Então ele me salva e me dá uma garantia, me mantém salvo até o fim. Acabou o problema. Você entende isso? Ele me salva e me mantém, e me sustenta. E ninguém, ele disse, os arrebatará das minhas mãos. Ninguém poderá nos tomar das mãos de Deus. Então, ele é o Salvador, executou, me libertou de tudo, me transportou, me pôs no cofre forte, o reino do Filho do seu amor, em Cristo. E me mantém guardado nessa salvação. A salvação é uma coisa indestrutível e ela é salvação eterna, que nunca vai ter fim. Está certo isso? Agora eu olho para a lei, para a velha aliança. Tudo na velha aliança era na base da troca. Deus exigia altares, sacrifícios e ofertas. Caso eu não fizesse aquilo que é o judaísmo, então vinha a punição de Deus sobre a minha vida. Por isso que a lei é um monte de não, 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 porque se transgredir ou não, vem o castigo, vem a maldição. E o outro lado, agora você tem que fazer, 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 porque se deixar de fazer também vem o castigo e vem a maldição. Então a lei era, a velha aliança, o judaísmo é uma coisa duríssima, que é uma lista de não e uma lista de obrigações. E tem que ser 100%. Se eu falhasse num aspecto de ter que fazer e não fizesse, eu já estava debaixo de condenação. Agora, na nova aliança, o meu relacionamento com Deus não é baseado no que eu fiz ou deixei de fazer. É baseado na graça de Deus, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará junto com o Filho gratuitamente com ele todas as coisas? Então, na nova aliança, não é uma questão de coisas físicas. Onde é que eu sigo e creio em Jesus Cristo? No meu homem interior, no meu espírito. O reino está dentro de mim. A minha carne não tem o reino de Deus, ela quer fazer coisa errada o tempo todo. Mas no meu espírito eu adoro a Deus e aqui dentro eu sigo, eu obedeço. Com o corpo eu não consigo, mas no espírito eu tenho comunhão com Ele e eu sigo nesse conhecimento que eu tenho do Evangelho. Aqui dentro eu sou o novo homem, o nascido do novo, e o meu relacionamento com Deus é na base da gratuidade. Tudo é de graça da parte de Deus. Não existe barganha no Evangelho da graça de Deus. Você tem isso na sua mente? Você tem revelação disso? Se você tiver, você é um bem-aventurado. Então, o que os Gálatas fizeram? Paulo pregou o Evangelho da graça de Deus, ensinou tudo do Evangelho da graça de Deus. Depois entrou lá os judaizantes, os pregadores da lei, os pregadores da velha aliança, que é o mais que tem hoje. O que mais tem hoje é pregação do Velho Testamento sem parar.
De onde vêm as falsas doutrinas? Do Velho Testamento. De onde vem a exploração das pessoas, das coisas do Velho Testamento? Vocês estão entendendo? É o que mais tem nos dias de hoje. E o que aconteceu com os Gálatas? Eles voltaram as costas para o Evangelho da graça de Deus, foram contaminados pelo falso ensino e se voltaram para a lei para tentar alcançar por obras aquilo que Deus já havia dado gratuitamente através da graça da salvação. Aí Paulo fala: admira-me, Gálatas 1:6, que tão depressa vocês deixaram o evangelho da graça de Cristo, foram chamados, passaram para outro evangelho, que não é outro. Tem pessoas que estão perturbando vocês com esses ensinos e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? Você tem o evangelho e você introduz ensinos que estão na própria Bíblia, mas que não é evangelho, e mistura e perverte, e mistura tudo. Então, aquilo que era puro se torna uma coisa pervertida, misturada, não tem mais efeito. Não tem mais efeito, aquilo está contaminado por um outro ensino e não tem mais efeito. Querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Paulo fala, vos pregue evangelho, que vai além. Por isso que você precisa ver. Tudo que você tiver ouvido de pregação, seja quem for, que for além do evangelho da graça de Deus, seja anátema, que for além. Então, se eu não aprendi o evangelho, eu vou engolir qualquer coisa, mas quando eu aprendo o evangelho, eu sei o que é. Então, não aceito nada que vá além do evangelho. Ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue o evangelho que vai além daquele que temos pregado, Paulo diz, seja anátema. Seja o quê? Anátema. Então, Paulo fala para ter uma atitude de seja amaldiçoado, não aceite, rejeite. Não deixa isso entrar na tua mente, não deixa isso entrar no teu coração. Aí Paulo chega no capítulo 5, ele vai escrever essa carta todinha, mostrando para os Gálatas que o homem que quiser ser justificado pela velha aliança, ele caiu da graça, ele se desligou de Cristo, ele se desligou. Se a justiça é mediante as obras da lei, então Cristo, tudo que ele fez foi uma coisa perdida, foi uma coisa vã. E aí ele chega nesse capítulo 5, onde nós já lemos, eu quero ler só o verso 7, 8 e 9. Vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Aí ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, os Gálatas receberam o evangelho da graça e estavam indo bem. Indo bem. Mas aí chegou o fermento. O que é o fermento quando Paulo fala? Repare bem, pense um pouquinho. Aquela mulher vai fazer um bolo bonito, né? Mas se ela só pôr os ovos, o leite e a farinha de trigo, aquilo vai crescer? Não. Para aquele bolo crescer, é gostoso quando o bolo cresce e sai até um pouquinho fora da forma, né? Eu via minha esposa fazendo pão e bolo. Quando não crescia muito, mas quando aquilo ficava assim, né? Saia quase fora da forma. Oh, que bolo bonito, gostoso, né? Que pão bonito. Agora, olha a capacidade do fermento. Presta atenção. A maior parte da massa, ela tem outro componente. Ovos, leite, farinha. Farinha tem muito. Mas só esse componente não faz a massa crescer. Agora, põe uma pequena quantidade de fermento. Uma colherinha de café, às vezes a minha esposa punha. Aquela pequena quantidade tinha capacidade de influenciar toda a massa, sim ou não? E contaminar todo o restante da massa, e a massa toda fica sujeita ao fermento e cresce. Cresce ou não cresce? Então, pensa. Aquele monte de farinha com ovos e leite, mas não tinha o poder. Mas quando é posto uma pequena colher de fermento, o fermento é tão poderoso que ele envolve a massa toda e fica tudo levedado. Agora, Paulo chama o judaísmo, a lei, a falsa doutrina de fermento. Que quando introduz, a pessoa está indo no evangelho da graça de Deus.
Mas se o fermento entra, ainda que seja pouca coisa, aquilo vai mexer com a mente da pessoa e vai mexer com todo o conhecimento dela, vai levedar tudo aquilo que ela aprendeu. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Os Gálatas ouviram o evangelho da graça de Deus, mas o fermento da lei, do judaísmo, entrou ali e contaminou todo o conhecimento que eles tinham, como o fermento faz com a massa. Por isso, meu irmão, pelo amor de Deus, como eu luto por isso. Por isso que você tem que estar focado no evangelho. Não deixa entrar ensinamento estranho, não deixa cantar música que não tem nada a ver com o evangelho. Um pouco de conceito errado que vai entrando na mente da pessoa, vai mexer com todo o conhecimento que ela tinha, vai influenciar tudo, vai perverter o evangelho de Cristo. Então aqui nós não aceitamos nada que não é o evangelho da graça. Não queremos cantar nada que não é o evangelho da graça. Não nos interessa. Para preservar a massa limpa, o evangelho da graça limpa, sem fermento, sem contaminação. E é duríssimo isso. Porque é tanta oposição, tem tanta coisa na internet, tantas pregações, liga o rádio, liga a televisão, vem um monte de coisa que é fermento. É bonito, mas é fermento. E de onde vem o fermento? Que contaminar o evangelho da graça de Deus, como aconteceu com os Gálatas. Vem da velha aliança, a maior parte deles vem da lei do Velho Testamento, de coisas que estão na própria Bíblia e que atrapalham. A pior falsa doutrina é o que vem da Bíblia. Se vier alguém falando uma linguagem espírita, você vai detectar. Se vier alguém da macumba, quando eu falo assim, é a doutrina, não são os espíritas pessoas e o macumbeiro ser humano. Não, a gente respeita todos eles, mas é a doutrina. Você vai detectar. Se alguém chegar aqui, se ajoelha aqui diante da Aparecida. Isso é fácil para você. Mas quando vem alguém com a própria Bíblia na mão, te ensinando coisas bonitas, porém é fermento que quer contaminar o evangelho da graça de Deus, isso é mais sutil, é mais perigoso. Entende? E os piores fermentos vêm da própria Bíblia, principalmente do Velho Testamento, porque eles não entendem que a velha aliança acabou na cruz e a nova aliança começa da cruz para frente. Se não houver essa divisão no coração da pessoa, o que vai acontecer? Ela vai receber todo o fermento do judaísmo, vai contaminar a mente dela na velha aliança, ela não tem certeza de salvação. Chega para ele e fala assim, não, a velha aliança acabou na cruz. Não, mas está na Bíblia, você quer tirar da Bíblia. Ela não entende que velha aliança não é evangelho, que tudo que a velha aliança apontava por evangelho e para Jesus, já se cumpriu em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Então você pega uma pessoa de bom coração, você fala isso para ela está travada, o fermento está ali, contaminou, ela não se desprende, ela não consegue entender. Olha o fermento, leveda toda a massa. Vocês entendem? Então, vocês enfrentam isso quando vocês conversam. Então você vai chegando a uma conclusão que o evangelho limpo parece que é uma minoria, um remanescente que insiste em falar, e ele não é popular, as pessoas não querem o evangelho limpo. Então, um pouco de fermento vai fazer o quê? Vai levedar tudo, vai levar toda a massa para uma contaminação. Então, vamos trabalhar na palavra. Vamos lá. Vamos ler aqui alguns textos. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos lá. Eu tenho que entender isso. O centro do evangelho é Jesus Cristo crucificado. É o que aconteceu na cruz. Não posso lançar outro fundamento. Entenda isso. O evangelho da graça de Deus, o que Cristo fez na cruz e tudo que vem da cruz para nós. O evangelho se resume no Cristo que foi crucificado, na obra consumada, no sacrifício perfeito, e tudo aquilo que vem do evangelho para nós. Então Cristo é o centro. Agora vai abrir em volta dele uma circunferência. Ele morreu na cruz, houve o sacrifício perfeito.
Agora vem um monte de benefícios de que foi feito na cruz, forma uma grande circunferência de verdades, tendo Cristo como o centro do Evangelho. Cristo é o centro, o sacrifício perfeito é o centro, a obra da cruz é o centro do Evangelho. Eu não posso lançar outro fundamento. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ver a partir do verso 18, vamos lá. Certamente, olha, entenda isso. Certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É expor o que aconteceu na cruz. Isso é o Evangelho. É na cruz que eu entendo que eu fui justificado, que eu fui redimido, que eu nasci de novo, a graça de Deus foi derramada, que eu não sou salvo por obras, que eu já sou abençoado, que eu sou um herdeiro de Deus, que eu me tornei filho de Deus, que eu tenho a vida eterna. Tudo vem da cruz. Então, a palavra da cruz é o ensino do Evangelho. Então, Paulo fala, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? Poder de Deus. Então, quem está perdido, quando eu falo perdido, as pessoas falam assim, bom, quem está dentro da igreja é salvo, quem está fora da igreja está perdido. Não, está cheio de gente dentro das igrejas, fazendo voto, campanha, corrente, fogueira santa, estão tudo perdido. Eles não têm nem noção do que é ser salvo. Eles estão lá lutando com os demônios, nas correntes, sextas-feiras. Eles vivem num conflito mental, eles não têm nem compreensão do que é o Evangelho da graça de Deus. Então eu afirmo para você, com todo respeito, tem um monte de gente dentro das igrejas do evangélico, atrás de autoajuda, não ouve o Evangelho e estão perdidas. E falar da cruz, do que foi feito, elas não entendem nada. Não, eu quero conquistar, eu quero alcançar, eu quero pôr Deus na parede, eu quero prosperar. Não, morte, sangue, Cristo crucificado, não é agradável, não fala em vantagem nenhuma isso. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? Então a palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, estou salvo, já fui liberto, redimido, é o poder de Deus. Vamos lá, verso 23, para não ficar tão longa a leitura. Verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que Paulo pregava? Cristo crucificado. O que Paulo pregava? Cristo crucificado. Todas as cartas de Paulo, o centro das cartas é Jesus Cristo. Aquilo que foi feito na cruz e um combate contra o falso ensino que tenta eliminar o que foi feito na cruz. Então Paulo vai falar sobre os falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, os pregadores da lei que querem perverter o Evangelho. O centro do ensino de Paulo é o Jesus Cristo crucificado. Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, pode ser judeu, grego, o que for, pregamos Cristo crucificado. O que o Cristo crucificado é? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, esse poder de Deus é um conhecimento. Quando eu conheço isso, esse poder de Deus se manifesta na minha mente e na minha vida, me põe num nível superior, salvo, liberto totalmente. Estou num nível superior no Evangelho da Graça, sair da religião, das tradições, da escravidão. Eu conheci o poder de Deus. Mas pastor, o senhor não tremeu, não sapateou, não gritou, glória, não rodou. Não. Isso aí não é poder de Deus, isso aí é a feitiçaria da carne. A carne que é um Deus que treme, vira os olhos, é um tal de sapato de fogo. A carne que é isso. Por que o senhor fala assim? Porque eu não vejo nas cartas de Paulo nada a respeito disso. Não ensina nada, é um costume doido, que se diz que é poder de Deus. O poder de Deus é a palavra da cruz. O Cristo crucificado é o poder de Deus. Então, quando eu conheço o que foi feito na cruz, isso é o poder de Deus. Essa verdade vem e me liberta. O poder de Deus me alcança pelo conhecimento. Eu buscava a libertação, veio da cruz o Evangelho da Graça, liberto do império das trevas. Não busco mais, já fui. Procurava uma redenção,
descubro que já fui, já aconteceu. O poder de Deus, é o poder de Deus esse conhecimento. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, só para esses, tanto judeus como gregos. Pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, olha o capítulo 2, como Paulo começa a pregação. Aliás, a fala dele. 2:1. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha lá, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não usei nenhuma técnica, nenhuma artimanha, não usei uma linguagem persuasiva, não usei coisas sutis para trazer vocês para o Evangelho, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse em quê? No poder de Deus. Então Paulo está dizendo, quando eu fui pregar para vocês, eu não fiquei contando história, eu não usei uma linguagem sutil para atrair vocês, eu não usei sabedoria humana, eu anulei todas essas técnicas, essas pregações psicológicas de autoajuda, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, em coisa humana, em técnica de pregação, formulazinha disso, 7 passos para a vitória, como tomar posse da bênção, como dar a volta por cima, como ser um vencedor, né? Só autoajuda que não é o evangelho, ele não usou nada disso, para que a fé dos coríntios não fosse apoiada em coisa humana, da mente humana, esse evangelho produzido por uma mente humana, mas se apoiasse o quê? Se apoiasse no poder de Deus. Um pouco de fermento, o que faz com a massa? Leveda toda a massa. Então um pouco de engano, de falsa doutrina. Quando entra na mente, numa igreja, no coração da pessoa, ela vai influenciar todas as verdades que tinha lá e vai contaminar aquilo. Aquilo se torna uma coisa contaminada, perdida, né, pervertida. Essa é a questão. Agora vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Fala sobre os últimos tempos. Verso 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Depois você lê esse capítulo todo, mas verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? O que é se apostatar da fé? A pessoa recebeu a verdade, recebeu a palavra da verdade, aquilo veio, depois vem o fermento e contamina tudo, e ela deixa a verdade de lado e começa a crer na mentira. Ela foi enganada, ela ouviu a palavra da verdade, aquilo estava dentro dela, aí o fermento vem, a falsa doutrina vem, penetra nela, e ela deixa a verdade de lado e começa a acreditar nessa coisa mística. É o que os Gálatas fizeram. Paulo implantou a verdade dentro deles. Porém, eles deixaram a verdade, o fermento entrou e começaram a se voltar para a lei, sem perceber aquilo que estava acontecendo. É isso que acontece. Então ele fala assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. De onde vem o fermento? Por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha lá. E como esses espíritos enganadores e as doutrinas de demônios vêm? Através de pessoas, presta atenção, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Então são homens. O que é uma consciência cauterizada? Presta atenção. Você vai fazer uma restauração no dente lá, ou um tratamento de canal, né?
O dentista não vai fazer aquilo a sangue frio, vai fazer? Não vai. Ele vai dar uma... Ai, ainda bem que tem essas anestesia, hein? Quando eu era criança não tinha nada disso, a gente ia no dentista, vinha aquele dentista já ficava assim, ó, tremendo. Ele, uma vez foi arrancar um dente de leite, ele veio com aquela coisa, pegou meu dente, maior sofrimento, não tinha anestesia, não tinha nada. Lembra disso? Eu lembro. Cheguei em casa, quase fiz xixi na calça, eu era pequeno. Meu Deus, que dor com aquele buraco, né? Mas hoje não, tem anestesia, graças a Deus, né? Estou falando uma verdade de infância, gente. Foi mal falar assim? Foi mal não, eu passei por isso mesmo. Mas hoje você vai lá, toma anestesia, né? Toma aquela anestesia, você pode até dar um soco assim, parece que a coisa fica de um jeito, você não sente mais nada. O que é uma mente cauterizada? Um dia a verdade passou por ali. A verdade passou por ali, mas veio o fermento, meus irmãos. O fermento veio, começou a penetrar e contaminar aquela verdade, a ponto do fermento ocupar tanto espaço e a consciência da pessoa, a mente dela ficou cauterizada, ela não é mais sensível para a verdade. Ela não consegue captar mais a verdade. O fermento entrou tanto ali que a mentira se tornou verdade para ela. E a verdade se tornou mentira, a coisa está cauterizada. E ela é uma pessoa que vai passar isso adiante, ela vai passar essa cauterização para outras pessoas. Então, esses espíritos enganadores e ensinos de demônios, não é uma coisa que cai em cima de você. Ele vem através de pessoas que têm a consciência, a mente cauterizada. Pessoas que não falam mais a verdade. Você percebe? Quer ver uma coisa? Eu falo isso direto, você deve estar até enjoado. Mas eu promover um culto, meus irmãos, presta atenção, eu promover um culto para dar um botão de rosa para uma pessoa, presta atenção. E dizer que aquilo é ungido, se ela der uma oferta, ela vai levar esse botão de rosa para casa. E aquilo vai libertar a casa dela. Olha aí uma consciência cauterizada. É promover mentira, meus irmãos. É levar alguém a acreditar no engano. Eu falar que trouxe uma água do Rio Jordão, me desculpe, e distribuir na igreja água orada, ungida, que água que veio do Rio Jordão e está consagrada, e dá para as pessoas, aquilo vai curar, vai libertar as pessoas. Isso é produto de uma mente cauterizada. Isso não é evangelho, é levar a pessoa a acreditar no engano, numa mentira. E ainda receber uma oferta em troca disso, meus irmãos. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Não é? Você não vê isso nos dias de hoje? Homens que têm a mente cauterizada. E eles passam essas coisas para as pessoas. Então você vê hoje um mundo de gente com a mente cauterizada. Que esses espíritos enganadores, esses ensinos de demônios vêm pelas pessoas que uma hora estiveram na verdade, mas se apostataram da fé. Vocês entendem a necessidade de se pregar o evangelho limpo, sem interesse, sem querer escravizar ninguém, sem querer manipular ninguém. É muito necessário isso. Então eu vou ler de novo, verso 1 e 2. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a sua própria mente, a sua própria consciência. Vamos lá agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o que é o fermento? O fermento é a falsa doutrina, extraída da própria Bíblia, que vem, entra na mente da pessoa e leveda todo o conhecimento que ela tinha. Ela perde a pureza, ela está com conhecimento mesclado, contaminado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Verso 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais,
na minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo está dizendo isso para a igreja, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Agora o que Paulo vai dizer? Olha, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida, olha lá, a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a quê? A Cristo. O que Paulo está dizendo? Coríntios, eu estou com receio com vocês. Assim como a serpente lá em Gênesis 3 enganou Eva, aí Paulo fala que a serpente fez um trabalho na mente de Eva. Assim também seja corrompida, vocês sejam afetados no conhecimento de vocês, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. O que aconteceu em Gênesis 3? Não precisa abrir, vamos falar. Deus deu essa ordem, olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não vai comer. Se comer, vai morrer. Aí a mulher está lá no jardim e aparece a serpente que você sabe que é o diabo. Deus não disse para vocês comerem de tudo? Ah, sim, a mulher respondeu. Menos dessa. Aí o que a serpente falou? Não é nada disso. Deus sabe que se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí, repare bem, a mulher tinha um mandamento, só um, não podia comer. Se comesse, ia morrer. Aí ela foi lá, teve um diálogo com a serpente, e a serpente foi lá na mente dela e falou, não é bem assim que Deus está dizendo, Deus está escondendo uma coisa de vocês. Ela tinha verdade na mente, mas o fermento veio. Não é assim. Come, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser como Deus, mas eles já não eram feitos à imagem e semelhança de Deus? Eles já eram feitos à imagem e semelhança de Deus. A mulher não ficou naquela palavra. O fermento veio, é mesmo, né? Aí ela começou a olhar para o fruto e comeu. Então, como é que o fermento vem? Justamente isso. Olha, a primeira coisa é distorcer a verdade. É distorcer a verdade usando a própria verdade. Deus havia dito o quê? Não coma que vai morrer. O que a serpente disse? Não é bem assim. Come, você vai ser como Deus. Olha que atrativo. Trabalhou na mente dela e aquela verdade que tinha foi pervertida. O fermento entrou ali, levedou toda a massa. E o que ela fez? A verdade de Deus já não era mais verdade para ela. Ela desobedeceu. E foi e comeu do fruto. E deu o marido apaixonado, né? Em vez de pensar, comeu também. A gente lendo assim, parece que foi assim, ó. Parece que Adão estava aqui, Eva estava aqui e a serpente aqui, né? E Eva está conversando com a serpente e Adão está aqui, ó. Olhando a beleza dos cabelos cacheados dela, né? Está nas nuvens, né? Então está tudo pertinho os três. Mas nós não sabemos, repare bem, a mulher, ela caiu antes de Adão. Ela se tornou pecadora antes de Adão. Nós não sabemos, Gênesis não é uma coisa cronometrada. Um dia, no dia seguinte, de capítulo para o outro, às vezes passaram anos. Nós não sabemos, a Eva caiu e se tornou pecadora antes de Adão. Adão não tinha comido ainda e Eva já passou pelo processo. Nós não sabemos se houve um intervalo de tempo, quanto tempo Eva ficou nesse estado e Adão não. Vocês estão entendendo? Não sabemos quanto tempo. E se ela ficou lá 1 semana, 10 dias e Adão, não vou comer, resistindo. Ela já estava caída e ele não. Ela foi insistindo até... Existe essa possibilidade? É para você pensar. Existe. Então eles comeram e a mente deles foi corrompida, como Paulo disse. Às vezes, muitas pessoas que passaram por aí eram um crente novinho, coitadinho. Eu sinto dor no coração por isso. E eu falei tantas coisas, não estou desprezando nada, é só a experiência pessoal. Quantos que eu falei, mostrei, mas depois você vê o tempo, a serpente vem, o fermento vem, a pessoa mistura. E se vai.
né? E aquilo não chegou a amadurecer como devia amadurecer. Não deu o tempo necessário para se enraizar. Quando você vai ver, às vezes eu encontro uns hoje, quando eu converso com eles, eu falo, meu Deus, olha como estão misturados. Mas eu respeito, eu não falo nada, não digo nada, trato com o maior amor. Mas a gente que é um pouquinho mais maduro, irmão mais velho, você percebe, ah lá, misturou. Já não pensa mais daquele jeito. Já não tem mais aquela visão do evangelho como tinha antes, porque o fermento veio e contaminou. Vamos lá de novo, verso 3 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia lá, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente se a parte do quê? Do evangelho, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora, olha que Paulo fala como é grande isso. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferentes que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então Paulo apresenta o que aqui? Um outro Jesus. Um espírito diferente e um evangelho diferente, e eles estão abraçando. Que outro Jesus? Existe muito Jesus hoje. O Jesus da prosperidade. Só vai, se for na igreja, vai ficar rico. Jesus vai fazer isso por você. Não é verdade? As pessoas vão atrás desse Jesus aí, não é o crucificado. É o que vai me tornar rico. É o que vai me dar coisas materiais nessa terra. É aquele que vai me curar. Só vai me curar. Então, quando você chega para alguém, você fala a respeito de Jesus, uma boa parte, meu Deus, pregadores da graça de Deus, estão dizendo que Jesus não era Deus. Vocês estão entendendo? O que era menor. Olha que heresia. Estão falando que estão no evangelho da graça de Deus. Eu ouvi isso essa semana. Não quero nem ouvir. A internet está aí, é um balde de coisas limpas e sujas. Eu não posso proteger ninguém, a não ser falar esse arroz com feijão que eu prego. Mas já estão afirmando isso. Estão afirmando que Jesus já voltou, não vai voltar mais. Nós já estamos no novo céu e na nova terra. Se essa terra fosse nova, o pecado não ia reinar. Essa destruição, essa podridão, essa corrupção não existiria mais no mundo, estaria tudo restaurado. Como eu posso dizer que já estou no novo céu e na nova terra, gente? Mas tem pregadores da graça falando esse tipo de coisa e confundindo a mente de muitos. O fermento vai entrando ali, quando você menos espera, a coisa já foi. Por isso que tem que pegar o crente novo e falar, eu sei que você não vai ter paciência. Você vai gostar de mim em alguns anos, depois você não vai mais gostar do que eu falo. Assim, não sou eu que dou o crescimento. Pegar, senta aí, fica aí uns 4 anos ouvindo isso. 4, 5, por favor, não tem de ser obreiro, não tem de ser pregador. Dá um tempo para você ser isso depois de uma forma melhor e falar a verdade. Um outro Jesus, está cheio de outro Jesus sendo pregado por ele no meio evangélico. Olha lá, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, e se aceitais, olha lá, espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, olha, quando a pessoa está com a mente cauterizada, quando o fermento fez efeito, é isso aqui, a esse de boa mente tolerais. Como tolerar um pregador que dá agorada, rosa ungida, campanha disso, campanha daquilo? Como tolerar um indivíduo desse? Não dá mais. Como tolerar esses ensinos de campanha, volta por cima, essas perversões que no evangelho? Não dá mais. Dá para tolerar isso? Quem entendeu? Não dá para tolerar. Você liga uma pregação dele, meu Deus, isso é fel. Olha de que esse cara está falando de todo mundo. Glória a Deus, que bem. Você fala, meu Deus. Não dá para tolerar mais, porque o evangelho te protege, te guarda de todo engano. Dá para tolerar? Dá, não dá, não dá. Por isso que eles falam, mas vocês são muito chatos, só vocês que estão com a verdade. Não, a gente não pensa nada disso.
Mas não dá mais para tolerar. Eu não suporto pregação dessa gente. Não dá para ouvir 10 minutos. Não dá. Você entende? Não dá. Agora, quem o fermento fez efeito? De boa mente, vou tolerar. Tem tolerância para todo esse tipo de coisa. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Aí mesmo no capítulo 11 dessa carta onde nós estamos, vamos para o verso 12 em diante, para os Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15. Aí ele está falando, naquele tempo já tinha os falsos apóstolos. Naquele tempo já tinha um monte de apóstolo falso. Que dará nos dias de hoje? Olha só o que Paulo fala, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Eles trabalham o quê? São obreiros que trabalham na fraude. Vocês entendem? A maior parte só está interessado no dinheiro, na prosperidade, na riqueza, no controle das pessoas, no controle político da igreja. Eles trabalham na fraude, obreiros da fraude, fraudulentos. Continua. Transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles se transformaram em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se transforma em anjo de luz? Se transforma. Essas pessoas se transformaram em apóstolos de Cristo. E Paulo fala que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Ele não vem, ele vem bonito. É o varão de branco que chegou. É o varão de fogo. Se transforma em anjo de luz. Paulo disse assim: ainda que um anjo venha do céu e vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Agora o diabo se transforma em anjo de luz, né? Aí ele fala que não é, pois, que os seus ministros, que o diabo levanta um monte de ministros, gente que vão trabalhar para ele. Vão trabalhar o quê? Na palavra, com a própria Bíblia na mão. Muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Então o diabo age em pessoas que são ministros, que estão com a Bíblia na mão, que parecem ser ministros de justiça, mas são apóstolos fraudulentos. Você enxerga isso comigo ou não? Enxerga, apóstolos fraudulentos. Você já passou por alguns lugares desses? Você já enxergou? Né? Você já enxergou o fermento, o que faz? Uma igreja, 10 mil membros, o que reina lá é o fermento que contaminou tudo. O alvo da igreja não é mais a obra da cruz, falar a verdade. É quanto pode arrecadar, quanto pode ter. São coisas da terra, coisas humanas, coisas da terra. Continuando. Os seus próprios, não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Agora, uma hora tudo isso vai ter um fim. O fim deles será conforme as suas próprias obras. A coisa vai, mas uma hora vai ter o fim. Deus é longânimo. Uma hora tudo vai ter um fim, e o fim deles vai ser conforme as próprias obras deles. Vai ser conforme toda a fraude que eles praticaram, né? Vamos um pouquinho mais para frente. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo de número 3. Verso 17, já temos falado muito a respeito disso antes. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo modelos que tendem em nós. Agora presta atenção, leia e entenda. Pois muitos andam entre nós, aonde eles andam no meio da igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, esses que estão andando entre nós
Paulo já havia repetido isso várias vezes e estava dizendo isso chorando. Olha lá, são inimigos da cruz. Quem são esses? Que têm a mente cauterizada, que o fermento já fez efeito. Andam entre nós. Mas eles são, o que é o inimigo? Os inimigos da cruz são aqueles que selaram a obra da cruz. Aqueles que estão negando a cruz por aqueles que ensinam. Aqueles que falam que a obra da cruz não foi perfeita, não é completa. A obra da cruz foi 50%, você tem que fazer os outros 50%, que é a tua parte. Se você não fizer o teu 50%, aquilo que foi feito da parte de Deus, 50%, não vai lhe servir de nada, porque você não fez a tua parte. São os inimigos da cruz que escondem na pregação o que já foi feito, que camuflam e põem um véu entre a pregação e a igreja e não falam a verdade para as pessoas a respeito do que aconteceu na cruz. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, eles têm um destino, meus irmãos, isso é sério. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, eles servem a si mesmo. Eles são religiosos e eles vivem e servem a si mesmo. A glória deles está na sua infâmia. Olha lá, qual é a preocupação deles? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quem são esses que foram levados pelos ensinos de demônios, por espíritos enganadores, que têm a consciência cauterizada? São esses aqui. Só se preocupam com as coisas terrenas, coisas da terra. O fermento está ali. Colossenses capítulo 2, já é a próxima. Filipenses, Colossenses 2, 6. Aí Paulo está orientando. O que aconteceu com os colossenses? Deixa eu dar aqui uma breve explicação. 4 coisas entrou na igreja dos colossenses. O asceticismo, o gnosticismo, o misticismo e também tinha o pessoal da lei. 4 falsas doutrinas entraram lá. O asceticismo são as doutrinas do pagar preço, rigor ascético, que traz sofrimento. Gnosticismo, eles querem um Deus na carne, eles querem ver coisas, sentir isso, arrepiar, tremer, ter visões, entrar em contato com os anjos, com os espíritos. O misticismo, o que é o misticismo? Evangelho misturado com tudo. Você vai num culto, tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de Jesus, né? E os da lei tentando trazer ainda as pessoas para a lei. 4 coisas entraram lá. E eles perderam o Cristo de vista. Então Paulo diz, olha, vocês perderam o Cristo de vista. Cristo é Deus. Vocês estão deixando Deus de lado. E vai trabalhar essa carta em cima desses 4 pontos para eliminá-los. Aí ele chega no capítulo 2, verso 6, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, olha lá, assim andai nele. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos. Aí a graça vai ter um efeito. Vocês vão crescer em ações de graça. Então o que Paulo está dizendo? Vocês receberam Cristo, agora vocês têm que andar grudado nele. Nele, radicados, edificados nele. Firmados na fé nele. Vocês foram instruídos. É como se a gente fosse um enxerto. Você já viu um enxerto? Corta-se um galho da planta original, traz um outro lá, gruda os dois, passa-se um plástico lá, quando você vai ver a seiva que vem pela planta original, começa a nutrir aquele galho, e aquele galho dá um fruto. Ele foi enxertado, ele se ligou tanto naquela planta original, que passou a produzir por meio dela. O que está? Arraigado em Cristo, firmado na fé nele. Eu estou agarrado nele, eu fui enxertado nele. A vida dele corre dentro de mim. Eu estou unido a ele de tal ponto que ele começa a se produzir em mim. Eu estou radicado nele, arraigado nele, firmado na fé nele. Eu não desgrudo da obra da cruz, do que ele fez, por nada. Ninguém me leva a nenhuma falsa doutrina. Então Cristo se expressa através de mim. Você entende o que eu estou dizendo? Você está agarrado em Cristo. Olha, não vem com outra coisa. Eu estou agarrado nele, no Evangelho da Graça de Deus, eu não vou sair disso. Nem que fique sozinho, abandonado, que morra, que todo mundo vá embora. Paulo também disse,
todos me abandonaram e eu fiquei só. Depois de Paulo ter falado tanta coisa, chegou um ponto na vida dele que ele foi abandonado por todos. Não foi por um ou por meia dúzia, foi por todos, mas ele não se envergonhava do evangelho de jeito nenhum. Então ele diz, vou ler de novo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Paulo já havia instruído eles a respeito disso, crescendo em ações de graça. Então, quando eu estou agarrado em Cristo, radicado nele, eu estou enxertado nele, a graça de Deus vai ter ações na minha vida. Então a graça começa a abundar, ela começa a entrar na minha mente, nas minhas emoções, na minha vida. A graça de Deus começa a abranger toda a minha vida. Eu começo a viver por meio da graça. Eu não dependo mais de nada a não ser da graça de Deus, crescendo em ações de graça. A graça de Deus vai crescer na minha vida, vai gerar ações na minha mente, na minha família, tudo ao meu redor. A graça de Deus vai abundar na minha vida, porque eu estou arraigado nele. Uma planta enxertada, ela recebe a seiva, a vida daquela original. Eu estou enxertado em Cristo, então dele vem vindo tudo para mim. É aí que a minha mente começa a entrar em paz. Eu lutava para mudar de vida nisso, nunca mudei. Quando a graça começa a abundar, de repente eu percebo que eu já não estou sendo o mesmo, uma coisa leve, já não estou sendo mais o mesmo nervoso tanto que eu era. As ações de graça começam a abundar na minha vida. Aí depois ele fala, no verso 8, presta atenção. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele fala, tome cuidado que ninguém vos venha enredar. O que é enredar? Já expliquei. O pescador vai lá, atravessa uma rede no rio, uma rede de malha fina, vem o peixe assim, o peixe está indo para frente. Ele enfia a cabeça na malha da rede, ele vai e fica preso pela guelra. Agora ele ficou preso, ele não consegue passar e não consegue dar ré para voltar, ele está enredado, está preso. Ele está preso. O que é um crente enredado? O fermento fez tanto efeito na vida dele, ele está preso, ele não percebe, então ele não consegue se soltar. Já viu o peixe tentando se soltar? Ele se chacoalha, é que nem um peixe bem fisgado, né? Ele pula, se chacoalha, sai da água, né? Você vê aqueles programas de pescaria, aí no fim ele fica tão cansado, ele fica dominado e ele é pego pelo anzol. Uma pessoa enredada é isso, ela foi. As falsas doutrinas, o fermento foi uma rede, ela entrou, ficou presa pela rede, e ela não consegue sair, não tem como ir para frente nem para trás. Ela está aprisionada, a mente dela está aprisionada por aquilo ali, ela está dominada. E não progride, que você encontra, você começa a falar com eles, você vê a mente deles assim, não, porque isso, não, porque aquilo não. Você fala, olha a rede que está na mente dessa pessoa, ela não consegue sair disso, ela não volta e não vai, ela está parada nisso. Quando eu era criança, né? Bom, eu acho que eu estou falando muito quando eu era criança. Eu empinava a pipa, gostava de empinar a pipa, aqui a gente tinha muito pipa, né? O Carlos sabe disso, né, Carlos? De vez em quando laçava uma lá com linha cortante, puxava assim, fazia um bolo de linha, perdia tanta linha, tudo embaraçado, não tinha jeito. Aquele ficava embaraçado, a gente cortava, tinha que jogar fora, não prestava mais, porque aquele ficou tão entrelaçado que não tinha mais como aproveitar a linha da pipa. É a mesma coisa, a mente dela está embaraçada. Não tem aquilo, não tem mais proveito, só Deus para tirar a mente dela daquela situação. Cuidado, lá, que ninguém vos venha enredar, prender você na rede com aquela filosofia, as vãs sutilezas. O que é uma coisa sutil? Para terminarmos, parece que é a verdade, mas não é. Aqui, meus irmãos, olha a rosinha ungida, olha que sutileza. Deus ungiu. Olha, eu subi no monte e consagrei um óleo. Quando eu voltar, a campanha da unção para mudar a tua vida. Eu vou pôr um dedinho de óleo aqui. Sutil, não é? Com a Bíblia não é sutil? Não parece que é? Não é? Sutil, olha. Você quer prosperar em nome de Jesus, faça o seu sacrifício.
Dá tudo que você tem, em nome de Jesus. Faça um voto, faça coração. Deus vai te prosperar. Como que ele fez na sua vida, irmã? Eu dei tudo na fogueira lá e tal, fiquei rico. Bate palma. A sutileza envolve a mente da pessoa, a pessoa acaba obedecendo aquilo. A sutileza. Então ele fala: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e não conforme os rudimentos do mundo, conforme a religião, e não segundo Cristo. Agora ele vai mostrar quem é Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele apresenta Cristo como um Deus pleno, como Deus, e habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Então vocês estão entendendo? Paulo fala assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele mostra o quê? Que todo o judaísmo que os gálatas permitiram que entrasse lá foi o fermento que levedou toda a massa e tirou eles do evangelho da graça de Deus e os levou de volta àquilo que já havia acabado na cruz. E eles estavam tentando se justificar por obras da lei e não por aquilo que havia sido feito na cruz. Eles voltaram as costas para a graça de Deus, para a obra da cruz. E o fermento da lei veio e contaminou toda a mente deles. Então Paulo fala, presta atenção, para nós terminarmos. Ainda que venha um anjo do céu, seja lá quem for, que venha pregar coisas, ensinar as coisas que vão além do evangelho da graça de Deus, qual a minha reação? Seja anátema. Fermento não. Fermento não. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé?